O presidente da Organização Mundial de Saúde não esconde sua preocupação e deixa claro: vírus recuou, mas ainda não foi derrotado, preparando um contra-ataque que já pode ser sentido em algumas partes do mundo. Prudência determina: não é o momento de se organizar eventos com aglomeração de multidões. Leviandade ignorando efeitos colaterais pode trazer consequências com sequelas irreparáveis. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é: Tedros Adhanom, presidente da OMS, Organização Mundial de Saúde, em julho de 2021, chorou em público. A razão das lágrimas. Ele não conseguia entender porque era tão difícil para o ser humano se unir. Reação desesperada diante de uma pandemia assassina e das carinhas de paisagens espalhadas pelo mundo. Sr. Tedros, a resposta para a sua pergunta é simples. O ser humano não se une porque não vale nada. É egoísta, é ganancioso e define defesa à vida e à coletividade ao interesse do seu umbigo e do seu bolso. Olá, amigos, estou em viagem pelo Oriente Médio, estou nos Emirados Árabes e olha a surpresa, num dos prédios mais altos de Abu Dhabi, uma bandeira do nosso Brasil. Sinal de reconhecimento à importância que o Brasil tem para o mundo árabe. Estou muito feliz com essa viagem. O Brasil está entrando nos trilhos. O Brasil brevemente estará no local de destaque e ele merece. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Antes de darmos continuidade ao vídeo, atrevo-me a um pedido. Sofá de Pobre não é um canal simpático, não é um canal zen, não é um canal que passeia pelo lado bonito, interessante e curioso da vida, muito pelo contrário. Sofá é um canal polêmico que vai na ferida. Faz questão de levantar temas que muitos afirmam que não são feitos para serem debatidos ou discutidos. E nós informamos, doa a quem doer. E também colocamos nossa opinião. Por essa razão, estamos levando pedradas de todos os lados. Nossos vídeos não são monetizados. Existem denúncias diretas contra a gente. E para conseguir reagir ou resistir, precisamos crescer para não sermos atropelados. Então, contamos com você. Por favor, nos ajude. Temos metas a serem alcançadas e só se obtivermos sucesso, a nossa voz chegará cada dia mais longe. Em 2021, a meta é 10 mil inscritos. Algo insignificante comparado com os grandes canais, mas nós não estamos aqui para competir com ninguém, ou pensar em sermos os maiores, colocarmos coisinhas legais para conseguirmos cliques. Não, nós estamos aqui para tentarmos construir um país melhor, mais decente, deixando uma herança aos nossos descendentes de uma qualidade infinitamente superior da herança que nós recebemos. Então, por favor, é muito fácil para você nos ajudar. Se assistir os vídeos e concordar, inscreva-se. Deixe o seu like. Para você, só um clique, para nós, fundamental. Clique no sino das notificações para receber mais vídeos criados por nós. E, principalmente, compartilhe, convide amigos. Porque sem você, nós não existimos. O surgimento do coronavírus na China fez a esquerda brasileira comemorar ao perceber estar ali uma grande arma para tentar derrubar o governo e voltar ao poder. Tiro saiu pela culatra, se contaminaram com o próprio veneno. Pandemia serviu para mostrar a monstruosidade que se resume à alma humana, ser humano, a placenta de um ser que vale a pena e merece existir. Infelizmente, é a realidade. Só que hoje não vamos falar sobre pandemia no mundo, vamos nos resumir a Brasil.
Então, o corona surgiu na China. Wuhan, mercado de frutos do mar. Aqui no Brasil a gente dizia, isso é problema de chinês, não é nosso. É sempre assim, né? Deus é brasileiro, nada nos pega, moramos num país abençoado, só que a doença começou a crescer, chegou na Europa. Então, no final de 2019, já era uma realidade. Já se sabia, inclusive, como se deveria combater, não para evitar a contaminação, mas para evitar o genocídio mundial. Enquanto isso, aqui no Brasil, se organizava o Carnaval 2020. Esquerda com tudo arquitetado. Ignorar pandemia, organizar o carnaval, garantir a saúde financeira dos estados e depois, se complicar, fechamos tudo, paralisamos o país e culpamos o governo federal. Única dúvida, teriam os governadores o poder de paralisar os estados? Detalhe relevante. Deixemos que os ministros do STF resolvam essa questão. Data vênia meritíssimo. O presidente Bolsonaro já antevia o que poderia acontecer com a nossa economia assistindo o que estava acontecendo na Europa, os famosos lockdowns. O europeu tinha gordura na sua economia para queimar, o Brasil não. Então, desde o início, o presidente falava que o país tinha que tomar cuidados, tinha que ter uma postura preventiva, mas não poderia parar, fechar tudo. Deveria buscar tratamentos alternativos para combater a doença logo de início, enquanto a vacina não chegasse. A locomotiva tinha que continuar. Mas a esquerda, vendo a chance que tinha de paralisar o país, já começava a falar em vamos fechar tudo. Fique em casa, economia a gente pensa depois. Mas eis que, com a omissão do STF, a aprovação dos governos estaduais e municipais, o Carnaval 2020 foi um sucesso. Festa, aglomerou milhares de pessoas, mas todas tomando todos os cuidados. Após a pegação, após a aglomeração, após o agarra-garra, eles não esqueciam de colocar a máscara e lavar as mãos. Aí, em 2020, contra todas as posições racionais, os governadores, pensando só no dinheiro, realizaram o carnaval. Comemoraram o sucesso, as multidões, com estrangeiros chegando do mundo todo. Ai, que coisa linda! Gente vindo dos lugares em que a pandemia bombava. Pois é. Terminado o carnaval, surgiu o primeiro caso em fevereiro de 2020. E em março, já tínhamos 5.822 casos com 202 mortes. E o que a esquerda falava? Culpa de Bolsonaro, que sai na rua sem máscara e diz que não se pode fechar tudo. Aí foi aquele festival. Abriram valas, mandaram as imagens para o mundo, colocaram caixões vazios lá dentro. Espalharam o caos, o terror. A Rede Globo virou uma página mortuária. Só falava em mortes, com aquele Bonner com aquela cara de bunda dele. Encerrando o que eles chamam de jornal, aquele jornal nacional, em silêncio. E tudo culpa de Bolsonaro. E assim foi o ano todo. Quando o governo federal pensava em reagir, veio o STF e deu plenos poderes a governadores e a prefeitos. Paralisaram o país. Fique em casa. Economia, a gente pensa depois. O depois chegou e com ele a crise financeira. Enquanto isso, mídia e os togados falavam em genocídio do governo federal. O STF
pegou o comando. A esquerda e a mídia vermelha tomaram conta. E mortes vinham anunciadas de todos os cantos, em números até hoje questionados, que a gente sabe que não são reais. Vários e vários casos foram testemunhados. O cara morria de unha encravada? Covid-19. O cara morria de AIDS? Covid-19. O cara nem estava morto ainda, atestado de óbito, Covid-19. Um circo. Eles queriam vender o país vítima de um genocida. Quem? Jair Bolsonaro. Mercenários parasitas oportunistas, no seu delírio de chegar à presidência da República, possibilidade vista somente por seus olhos doentes, pegaram a carona do corona. O milagre da multiplicação dos nanicos se achando bem maiores do que realmente são. O governador de São Paulo, lobista, faturando alto para vender a tal da Coronavac, que todo mundo sabe que é um placebo, que tem a menor eficácia entre todas as vacinas, mas ele só pensava no seu bolso. Outras vacinas chegavam, mas vacinas chegavam sem a confirmação científica. Mas vacina não precisa ter atestado nenhum. Se é vacina, vamos enterrar no braço do povo. Agora, remédios alternativos, baratos, que, claro, poderia não ser a solução, mas ajudaria a combater, nem pensar. O interesse nada tinha com a saúde do brasileiro, e sim com desmoralizar o governo. Pois bem, vacina chegou, surgiu uma espécie de blindagem superficial. Ou seja, quem está vacinado não tem imunidade total, mas está mais fortalecido. E se for uma pessoa com saúde, o corpo ajudar, irá resistir à doença. Claro, é um progresso? É. Precisa vacinar? Sim. Ninguém põe isso em questão. O problema é que o vírus continua aí. E isso é comprovado cientificamente. Um vírus, se recebe um remédio que não o elimina totalmente, aqueles que sobrevivem sofrem mutações e se tornam mais resistentes. A prova está aí. Os antibióticos hoje em dia estão perdendo a força. Eles estão mais fracos? Não. Os vírus estão ficando imunes. Então, uma vacina, um remédio dado em dosagem insuficiente pode salvar aquele indivíduo, mas não imuniza o paciente, começa a imunizar o vírus. E hoje, o mundo está sabendo disso. Mas aqui no Brasil, não. Quando perceberam que o povo estava pelo menos um pouco mais protegido, aí viraram para a economia. Tinha inflação, tinha desemprego, tinha fome. Aí culpa de quem? De Jair Bolsonaro. Eles esqueceram totalmente quem foram os responsáveis por paralisar o Brasil. A história se repete. Inverno europeu manda recado assustador ao brasileiro. E, mais uma vez, esse recado está sendo ignorado. E hoje, o mundo está preocupado. O inverno no hemisfério norte já mostra. O corona está na Europa. Países já começam a se organizar para tentar combater esses primeiros sinais que prometem ser tão ou mais avassaladores que os anteriores. Ou seja, precaução, prevenção. Mas o planeta segue girando. Tomar cuidados e trabalhando, produzindo, para que a raça humana consiga vencer as duas grandes doenças, o vírus e a pobreza, a falta de comida em casa. Só que aqui no Brasil, os mesmos juízes, governadores, prefeitos, que passaram o ano todo com fique em casa, use máscara,
agora estão organizando o carnaval. E Tedros Adhanom, da OMS, foi claro. Ele não recomenda grandes multidões. Ele alerta para o risco que isso pode significar. Só que agora, para abrir os caminhos, para tornar o carnaval algo óbvio, que não tinha por que não existir, os estádios de futebol, por exemplo, estão recebendo público. É um risco? É. Mas se a gente for analisar, no estádio de futebol, tirando os jogadores quando comemoram um gol, ninguém vai lá para se abraçar, se beijar. Estranhos não beijam estranhos, não agarram estranhos, não fazem outras coisitas mais com estranhos. Mas o carnaval tem aqueles que vão para brincar e aqueles que vão preparados para orgia, todo mundo sabe. Mas vão organizar o carnaval. E aí eu pergunto, quais serão as medidas preventivas, senhora Rede Globo? Vamos usar máscara no carnaval? Ou seja, só pode beijar ou outras coisitas más sem usar máscara? É por aí? E outra, os países europeus já tem alguns que não, como não pode proibir que o seu cidadão venha no carnaval, já avisaram. Quem vier do Brasil no pós-carnaval terá que enfrentar quarentena pesada, triagem, porque eles sim estão preocupados em prevenção. Só que o gringo será limitado no seu poder de levar a doença para lá, mas não tem nenhuma objeção em trazer a doença para cá. Porque como fazer triagem nessa multidão? Vão botar todos os turistas em 15 dias de internação, de hibernação? Claro que não. Ou seja, os infectados irão chegar aqui e irão contaminar. E não será pouca gente. Quando eles voltarem para a terra deles, eles passarão pela triagem. Então não terá contaminação no nível que existirá aqui. E quando o carnaval terminar, o que antigamente o resultado era algumas barriguinhas femininas, agora será algo muito menos romântico. Tirem as crianças da sala. E aí eu pergunto aos membros da CPI da Covid, aquela aberração que gastou o nosso dinheiro, aquele desperdício de tempo e trabalho para divulgar um relatório político que já estava feito antes mesmo de acontecer a CPI, que acusou o governo de genocídio, de crime contra isso, crime contra aquilo, vai dizer o que diante do carnaval? Se acontecer o que, segundo a OMS, o risco é gigantesco de termos uma contaminação violenta no Brasil, Renan Calheiros, Randolph, Humberto Costa, Aziz irão dizer o quê? Que é culpa de Bolsonaro? E o STF, que está toda hora, dando 24, 48 horas, para que o governo se explique, até porque vai no banheiro e dá só 3 sacudidas, quando deveria ser 4, irá dizer o quê? É isso que o Brasil quer saber, porque a gente sabe que o carnaval vai acontecer e não temos forças para evitar. Mas nós queremos saber o que parlamentares
E os ministros do STF irão dizer, e também a Rede Globo, que está comemorando os lucros absurdos que terá com a festa, pois tem praticamente o monopólio das transmissões. Bonner irá dizer o quê? Carnaval irá ocorrer, custe a quem custar, por obrigação, questão de sobrevivência a políticos regionais. Conforme o já comentado, tentativa de usar a pandemia para desmoralizar e amordaçar o governo federal foi um tiro no pé. Governadores, prefeitos e demais políticos se queimaram junto à população. Aqueles que lutam por cargos eletivos em 2022, não tem dúvidas, precisam de uma forma urgente adoçar o bolso da população com a realização do carnaval, na tentativa de recuperar votinhos perdidos, fundamentais para mantê-los na mamata do poder. Estamos conformados com o 2022 que pode estar por vir, pois se as previsões mais pessimistas se confirmarem, será muito pior do que já vimos até aqui. Mas de nada adianta estar chorando. Queremos apenas, se resta um pouco de dignidade nos políticos brasileiros, que os responsáveis pela realização do carnaval venham a público e assumam. Tranquilizem a população afirmando: podem participar da festa, não há risco nenhum. E colocando a cara para bater, se responsabilizando de tudo negativo que possa vir depois, saindo do lugar comum, do se esconder, fazer cara de paisagem e procurar culpados para justificar os erros cometidos. E aí eu pergunto aos ministros do STF, darão um prazo para governadores, prefeitos, outros políticos e empresários envolvidos no esforço para que aconteça o carnaval virem diante da corte, diante da justiça, assumindo a responsabilidade e garantindo 100% que a festa acontecerá sem nenhum risco à saúde do brasileiro? O tempo dirá. Certo, no antes da festa, apenas o fato de não haver dúvidas que poderá acontecer um grande genocídio. E, com certeza, o culpado não será Jair Bolsonaro. Concluo o vídeo com essa bela imagem para que ninguém venha me chamar de amargo, azedo, que só vê o lado negativo da vida e que não saiam dizendo que eu não falei de flores. Assunto encerrado e ponto final.